A gente vai estar fazendo a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 24. A gente vai ler do versículo 1 até o 14. Esse texto é considerado, conhecido, né, como o sermão profético, também conhecido como o princípio das dores. A gente vai estar falando hoje um pouquinho sobre o princípio das dores. Ok? Ninguém aqui gosta de dor não, né? Então vamos se agarrar com Deus, então. Ninguém gosta de dor, então vamos se agarrar com Deus. Tem aplicativo ali? Já botei. Mateus 24. Mateus 24. A gente vai ler do 1 até o 14, tá? Correto. Então vamos lá. A maior parte do texto aqui são palavras do próprio Jesus, tá? Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Pergunta bem interessante, né? Que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Alguém aqui já fez essa pergunta? Alguém aqui já se interessou em saber essa resposta? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas cuidado, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas essas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Tremenda essa palavra, né? Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para repartir na noite de hoje. Eu te peço agora que teu Espírito Santo venha realmente assumindo o controle e comunicando a cada um de nós o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou ficar de pé hoje. Ficar de pé hoje que tem bastante homem aqui reunido, né? Quando tem bastante homem assim, eu já até me animo mais, né? E quer deixar um pastor animado é gente, né? E quer deixar um pastor triste é quando não vem o povo, né? Por mais que você seja curado, eu já cheguei a fazer reunião, já cheguei a fazer culto com uma única pessoa, né? Fiz um culto lá em Nova Atlanta, uns 2 anos atrás lá. Culto de um. Sério? Só estava eu e a irmã Leia. Então eu já passei por essa prova aí, né? Mas Jesus, né? Tem uma passagem na Bíblia muito conhecida. No Evangelho de João, a Bíblia diz que Jesus ele passou por uma cidade chamada Sicar por causa de uma mulher. Né? Por causa de uma mulher, ele fez questão de desviar a rota. Se você for estudar ali o texto bíblico, o povo não costumava passar por aquela localidade, porque Jesus ele era judeu, e os judeus não se davam com os samaritanos. Então, essa cidade de Sicar ficava em Samaria, né? Então, meio que loucura. Você está indo para um lugar, você sabe que as pessoas não gostam de você, não gostam da tua religião, você vai fazer o que lá? Né? E Jesus
passou por essa cidade por causa de uma mulher, né, uma mulher samaritana, que estava tirando água no poço no meio-dia. Aquela mulher já tinha tido, acho que 4, 5 maridos, e o marido que ela tinha atual não era dela, né? Era uma mulher que não parava homem com ela. E Jesus, por causa dessa mulher, ele parou tudo, né? Então a gente aprende, né, que Jesus, né, contou ali uma experiência particular, né? Jesus, por causa de uma pessoa, ele para tudo. Né? Não precisa de uma multidão. Né? A maioria dos líderes eclesiásticos, né, quer ver multidão, né? Claro, a gente se sente bem, né? Porque imagina, você se prepara. Você que prega a palavra, você se prepara, você estuda. Eu estudo todos os dias. Todos os dias eu leio a Bíblia, todo dia eu escuto mensagem, todo dia eu escuto louvor, todo dia eu busco a Deus, todo dia eu oro, todo dia. Então ele está sempre se preparando. Aí você se prepara. Né? Claro, quanto mais pessoa tem para ouvir aquilo que Deus vai te usar para falar, é melhor, não é verdade? Né? Então a gente é humano, não tem como mentir. A gente é ser humano, né? Então anima mais. Mas, quando não tem multidão, a gente tem que pregar mesmo. Se tiver uma pessoa, já é o suficiente. Né? Então, semana passada a gente era para ter já começado. Infelizmente não consegui chegar aqui. Né? Houve um BO também. Mas, enfim, não é por quantidade, né? Independente de ter 2, 3, a gente... Amém. Tamo junto. Amém? Então, Amados, essa eu e o patrão. Nós dois. Nós dois já. Vai bem, tá? Tinha 2. peço perdão para vocês. Vai, nós tava aí. Peço perdão para vocês que não foi possível, né, chegar aqui, mas a gente estava fazendo a conta ali fora, deu um mesinho de férias, né? Então, acho que esse tempo aí foi um tempo bom para todo mundo recarregar a bateria, né? Mas agora retomamos e até dezembro a gente não para, se Deus quiser. Amados, essa passagem que eu li é uma passagem muito conhecida, né? Conhecido como sermão profético, né? Onde os discípulos de Jesus se aproximam dele, né? E os discípulos começaram a chamar a atenção em primeira instância, né? Para o templo, né? Eles estavam num templo, né? E que era também conhecido como Templo de Herodes, né? E os discípulos ficaram impressionados ali com a estrutura do templo, né? Eles tinham acabado de sair, imagina, nos dias de hoje você está saindo de uma igreja. Vamos pegar como referência aqui, nós que moramos aqui em Canelinha, vamos pegar aqui, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ir lá conhecer o santuário da Santa Paulina, em Nova Trento, né? É um templo gigantesco, né? Eu desconheço se em Santa Catarina existe algum templo maior que aquele, né? É gigante, né? É uma estrutura, em termos de estrutura, é impressionante, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Daniel Alfa, né, que é um pastor que dá aula na Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus em Blumenau. Ele prestou serviço para a NASA durante muito tempo, né? Chegou a morar nos Estados Unidos, né? E ele contou para mim, ele já tivemos juntos já mais de uma vez, e ele contou para mim que ele fez parte do projeto do telhado do templo do santuário da Santa Paulina. Aquele telhado ali tem toda uma arquitetura extremamente moderna, né? Aquilo para poder fazer aquele telhado que é em formato de um chapéu, né? Isso não é uma coisa simples, né? Então, aquele templo ali, vamos dizer, né, é um templo milionário, né? E eu não tive a oportunidade de ver nenhuma imagem, né? Não sei se tem isso em termos de escatologia, desse templo de Herodes, da época de Jesus, mas com certeza deveria ser um templo com uma mega estrutura para a época, né? Ao ponto dos discípulos ficarem impressionados, né? A Bíblia diz aqui que eles se aproximaram de Jesus para lhe mostrar a estrutura do templo. Então isso significa que eles ficaram impressionados, né? Ó Jesus, vem cá ver, olha só a estrutura do templo, né? E Jesus já de cara, já jogou um balde de água fria. De cara ele pegou e disse, olha, vocês estão vendo tudo isso? Né? Eu quero dizer para vocês que aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Já jogou Jogou. Agora, abrindo um parênteses, né? Isso não significa, né, que estrutura não tem valor. Isso não significa que templo não é importante. Não é isso. Hoje,
eu já presenciei vários pregadores do Evangelho, né, meio que detonar a estrutura e falar mal. Por quê? Por que existem pregadores que falam mal da estrutura, do templo, né? Templo feito de alvenaria, tijolo, cimento, madeira. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que haveria um dia em que Deus não habitaria mais em templos feitos por mão de homens. Ele habitaria dentro de cada um de nós. Então hoje, né, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. Quando a Bíblia fala em Efésios capítulo 1, que quando você crê que Jesus é o Filho de Deus, quando você crê que você é um pecador, e porque você é um pecador, eu sou um pecador, e você precisa de um Salvador, e quando é apresentado Jesus para você como o Salvador dos teus pecados, e você acredita nisso, você acredita, não, eu preciso de um Salvador, porque os caras, se não tiver um Salvador, estão lascados. Né? E quando você entende isso, e você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio a esse mundo para morrer numa cruz pelos teus pecados, derramar todo o seu sangue pelos teus pecados, a Bíblia fala que no momento da fé, quando você crê, você recebe um selo, que é também chamado de penhor, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar dentro de nós. Então agora é Deus morando em nós. Por isso que um dos títulos de Jesus, né, o título de Deus, ele é chamado de Deus Emanuel. Ou seja, Deus conosco. Emanuel significa Deus conosco. Por que ele é Deus conosco? Porque ele habita dentro de nós. Então hoje, todo mundo que é cristão, quem estuda a Bíblia, quem crê na Bíblia, sabe que Deus não habita mais dentro de um templo, uma estrutura feita por mão de homens. Deus habita dentro de nós. Né? Por causa disso, teve um tempo aí atrás, eu presenciei isso, onde muitos pregadores do Evangelho meio que começaram a bater na estrutura. Dizendo, não precisa de estrutura. Para que estrutura? Se Deus agora mora dentro de mim. Né? Só que a estrutura, ela tem inúmeros benefícios. Né? Vocês não gostariam... Aqui nós não estamos aqui, a proposta aqui é outra. Aqui o pequeno grupo, a proposta é casa. Casa. Aqui não tem... Pode vir qualquer pessoa aqui, pode vir espírita, pode vir budista, pode vir com religião, sem religião, com dinheiro, sem dinheiro, preto, branco, azul, amarelo. Aqui não tem discriminação para ninguém, todo mundo aqui é bem-vindo, né, Luiz? Então, e a proposta aqui é um pouco diferente. Agora, para quem quiser algo mais, né, além do que a gente apresenta e pode dar para vocês aqui, nessa casa, nesse pequeno grupo que a gente chama de célula também, é importante você congregar numa igreja onde ali vai ter novos níveis de estudo bíblico mais avançado, você vai apresentar para você algumas opções de retiro, para você ter um encontro com Deus mais profundo, e outras coisas mais, né? Uma escola de crianças para o teu filho, né? E etc. E ali você poder também colocar os teus dons e talentos à disposição. Né? Então, para que haja uma aglomeração de um maior número de pessoas, você vai precisar de uma estrutura, vai precisar de um templo. Né? Então não existe nada de errado com o templo. Tá? Então só abrindo esse parênteses aí, as minhas mensagens são gravadas, né? E não é só vocês que vão ouvir ela. Com certeza mais pessoas vão ouvir essa palavra depois. E com certeza se o Espírito Santo está direcionando para falar sobre isso, é porque alguém precisa ouvir isso. Amém? Amém. Então, eu costumava sempre dizer lá em Nova Trento, vocês fiquem tranquilos. A partir do momento que as minhas mensagens são gravadas, fica ligado que nem tudo que está sendo pregado é para vocês. Às vezes é para quem está ouvindo lá na telinha, né? Então, mas tem coisa que é para a gente, né? Então a gente tem que filtrar e ver o que é para nós, né? Mas só abrindo esse parênteses para dizer que a estrutura ela é boa. Né? E eu diria para vocês, né? Tem pessoas que se não tiver uma estrutura, ela não vai. Ela não vai. Tem pessoas que ela precisa de uma estrutura, porque ela, na mente dela está condicionado que para buscar a Deus tem que ter uma estrutura religiosa, tem que ter um templo. Então ela aprendeu desde criança. Essa mulher samaritana, por exemplo, que Jesus se encontrou com ela, essa mulher samaritana, ela tinha aprendido desde criança que o lugar para buscar a Deus
era num monte que tinha lá em Samaria. E ela também aprendeu desde criança que para os judeus o lugar certo de buscar a Deus era no templo, em Jerusalém. E aí Jesus acabou com a conversa e disse, não, a hora vem e já chegou, né, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E como é em espírito e verdade, não depende do monte e não depende do templo. Não depende de nada físico, porque é uma adoração espiritual. E se é espiritual, não depende de monte, não depende... Porque tem gente que diz, né? Ah, eu gosto de ir para o monte. Vamos fazer uma vigília no monte, ô Nunes? O que vocês topam aí? Vamos marcar uma sexta-feira à noite, vamos subir para uma montanha? É top também. É Eu massa. nunca fui, mas tem essa vontade. Eu já fui, né? Acho muito legal, é uma experiência que quem nunca teve, né? Pegar e ir para a montanha assim, e ir lá para a montanha, é bacana. Mas precisa ficar claro que Deus não depende de monte, Deus não depende de estrutura, Deus não depende de geografia nenhuma. A Bíblia diz no Salmo 139, para onde me irei do teu espírito? Tu pode ir para uma caverna, tu pode ir para uma ilha deserta, tu pode ir para o outro lado do planeta, lá para o Japão. Não tem. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Né? Agora, é claro, existem alguns ambientes, algumas geografias que facilitam. Né? Imagina você caminhar nas ruas de Jerusalém. O lugar onde Jesus viveu lá, cara. Então, tu caminhar nas ruas de Jerusalém e dizer que é a mesma coisa que a casa do Nunes, não, me perdoe, né, Nunes? Não dá para comparar, né? Com todo respeito, o lugar aqui é maravilhoso, a gente é muito bem recebido. A Indenara, de vez em quando, dá umas loucas na cabeça dela, ela faz umas comidas aí que o pessoal nem quer ir embora, né? Mas andar nas ruas de Jerusalém é um sonho. Né? A minha mãe esteve lá, ela disse que a vontade dela é chorar o tempo todo. Né? Porque tu imagina, você está andando num lugar onde o cara andou. Né? Então não tem como negar que algumas geografias, alguns ambientes são importantes. Então a gente não vai desmerecer. Mas Deus é espírito. Ele não depende de nada, ele não depende de estrutura, não depende de nada para se buscar ele. Né? Mas alguns ambientes facilitam. Né? E se você tem um ambiente agradável, se tratando de uma estrutura, isso vai facilitar muito, né, as pessoas a se aproximar de Deus, até porque algumas, como eu falei, já estão condicionadas na mente dela, tem que ter. Né? Se não tiver, né, ela não vai. Né? E eu diria, eu vou um passo mais além ainda para a gente encerrar esse ponto. Né? Pessoas que têm bastante recurso financeiro, essas pessoas têm até dificuldade, algumas delas, né? Não vamos aqui, eu não tenho preconceito contra ninguém, fique bem claro isso, mas existem pessoas de uma certa escolaridade, com uma capacidade financeira maior, que se ela olhar para uma estrutura meio mais ou menos, ela nem entra lá. Né? Não, infelizmente, é verdade. Tem pessoas que ela vai olhar para um templo religioso, ele vê um templo meio feio, de repente com aparência ruim, ou até mesmo sujo, né? A pessoa vai olhar, meu Deus, que negócio é esse? Né? Eu não vou entrar lá. Por quê? Porque aquela pessoa ela tem posses, ela tem escolaridade. Até então, para sentar. Até para sentar. Se for uma cadeira qualquer, ela já vai olhar assim. Se for uma né? cadeira só madeira, infelizmente, é o mundo que a gente vive. Uma pessoa que não tem muitas posses, não tem muita escolaridade, ela senta no chão, senta na cadeira de madeira, na cadeira de palha, sei lá que for, entendeu? Não tem esse negócio. Né? Vai lá na África, por exemplo. Lá na África, lá, o pessoal cultua lá no deserto, muitas vezes. Né? E eles estão felizes. Né? Mas tudo depende do local, da geografia, do público. Né? Se eu quero, por exemplo, eu como pastor, quero atingir todos os públicos, é importante. Se daqui a pouco Deus me der ter condições de ter um templo top, né? Vai facilitar. Essa é a verdade. Mas amém. No caso ali de Jesus, ele deixou claro que aquele lugar em especial, lá, o templo de Herodes, seria destruído. Né? Porque Jesus, como sendo Deus, ele tem acesso a algumas informações privilegiadas do futuro. Né? E eu não me lembro bem agora,
mas acho que por volta de 70 depois de Cristo, aproximadamente, Jesus já tinha subido, né? Esse templo foi completamente destruído. Né? Não me lembro bem agora se foi a invasão dos romanos, né? O templo foi completamente destruído. Né? Então se cumpriu o que Jesus falou. Aqui não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí então eles foram a esse lugar chamado Monte das Oliveiras, né? E, se eu não me engano, também é conhecido como Jardim do Getsemane. Né? A minha mãe esteve nesse lugar. E os discípulos então se aproximaram dele em particular e perguntaram: Senhor, dize-nos quando acontecerão estas coisas? Quando é que vai acontecer tudo isso? E qual é o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Aí Jesus começa a dar algumas pistas, né, do que aconteceria antes da volta dele e antes do fim dos tempos. Ele começa dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque, primeiro, muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Né? Primeiro sinal que Jesus dá, que antecede a volta dele, que antecede o fim, né, de uma era, pode-se dizer, de uma estação de tempo, é que vão se levantar muitas pessoas dizendo que eu sou o Cristo. Aqui no Brasil já teve, né? Tem um tal de Henri Cristo aí que ficou famoso, foi entrevistado até no Jô Soares, né? Então, já surgiu, e com certeza em outros lugares, pessoas dizendo eu sou o Cristo. E a tendência é que vai surgir outros, né? Até a volta de Jesus, a tendência é que vai surgir outros. Jesus já previu que isso ia acontecer. Então isso é um sinal de algo que aconteceria antes da volta dele. E ele continua dizendo: ouvireis de guerras e rumores de guerras. Né? Quantas guerras nós já tivemos? As maiores, a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, né? Mas não foram as únicas, né? Teve guerra no Vietnã e muitas outras guerras, né? Guerra até, como é que é aquela guerra que teve lá no Rio Grande do Sul, mesmo que é aquela guerra dos farrapos, né? Então, agora, atualmente, né, está acontecendo duas guerras, uma na Ucrânia, e essa lá em Israel, né, atualmente. Então, guerras e rumores de guerras é algo que já aconteceu vários e continua acontecendo nos dias de hoje. E Jesus disse: olha, cuidado para não ficar alarmado, porque essas coisas vão acontecer, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. São só sinais que antecedem o fim. Também conhecido como o princípio das dores. Né? E ele vai dizer: olha, nação vai se levantar contra nação, reino contra reino, vai haver fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Fomes já aconteceu em alguns lugares. Pestes têm acontecido muitas, né? Coronavírus, recentemente, é uma peste. Né? Quantas pessoas morreram com esse coronavírus? Eu tive um dia ali que eu andei pesquisando ali no Google, né? Quantas pessoas morreram aqui no Brasil? É um número absurdo, tá? É absurdo. Né? Se alguém tem celular e quiser dar um Google, rapidinho tu vê ali a informação. Muita gente morreu. E é uma peste, né? Houve outras pestes, quem lembra do Ebola, né? Matou milhares também, a dengue né? também agora A dengue, a própria dengue, né? Quantas pessoas já morreram com a dengue? Então são pestes, né? E aqui diz, então terremotos, né? Quantos terremotos já tem acontecido? Aquele tsunami que aconteceu, né? Quantas pessoas morreram com o tsunami, né? Então são tudo sinais que antecedem. E vamos citar agora essa queimadura toda que deu, esse incêndio lá em Los Angeles, né? Não é um incêndio comum, né? Não é um incêndio convencional. Né? Essa enchente que aconteceu no Rio Grande do Sul, agora há pouco tempo atrás, também não é uma enchente comum. Né? Porque em toda a história humana nunca tinha acontecido uma enchente nessa proporção. Morreu muita gente. Né? Teve uma cidade lá, eu tenho vários amigos gaúchos, né? Eu tenho um amigo meu lá que ele disse que tem cidade lá inteira que riscou do mapa. A cidade inteira. Riscou do mapa, apagou. Tomou tudo. Tem né? uma ali, eu não sei qual que é o lugar, eu acho que era perto daquele viaduto, aquele túnel ali. E tem uma cidade embaixo
Um baita de um açude, eu acho que é um baita de uma coisa, diz que é uma cidade que tem ali embaixo. Muitos falaram. Sim, a Lagoa dos Barros. É. Que é a cidade, a lagoa Ficou embaixo. Só tu vê a lagoa sim, mas é ali embaixo da lagoa era uma vilarejo, cidade. uma cidade, né? Amém, que vamos indo para o final então, né? Então Jesus disse, né? Que reino se levantaria contra reino, haveriam pestes, fomes, terremotos em vários lugares. Ele continua dizendo, todas essas coisas, porém, são o princípio das dores, né? Isso aqui é importante saber, porque tem pessoas que acham, já estamos no final, tem gente que fica desesperado, né? Quando acontecem essas catástrofes e tal. Meu Deus, e agora? É o fim? Né? Jesus, então calma, ainda não é o fim. Isso é só o começo. Quem já teve a oportunidade de ler o livro de Apocalipse, queridos, não faça isso agora. Não é nada ainda, né? Vai vir muita coisa ruim, mas ruim mesmo. Tem até uma passagem interessante ali em Apocalipse que diz assim que algumas pessoas vão chegar a dizer assim que as pedras caiam sobre nós e nos afastem da ira do Cordeiro. Porque vai ser algo tão terrível que vai acontecer, né? Que o que está acontecendo agora, como Jesus disse, é só o princípio das dores. É só o comecinho. Né? Fala Porque que até pessoas que querem se entregar à morte e a morte vai fugir, né? A morte vai fugir delas, exatamente. Exatamente. Então vem muito sofrimento. Agora, algo que eu tive a oportunidade de aprender, né, estudar em teologia, né, por que todo esse sofrimento? Né? Porque embora a morte de Jesus não custou nada para nenhum de nós aqui, né, para Deus custou muito. Que para Deus custou a vida do seu único filho. Né? Então para ele custou muito. E por causa desse preço altíssimo que foi a morte do próprio Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos, e ainda assim muita gente ignora e muita gente despreza, Deus reservou para si, na sua soberania, porque ele, como Deus, ele é soberano sobre tudo e todos, ele decidiu que nos últimos anos, aqui na Terra, ele traria um período de juízos, né, sobre a Terra. Deus decidiu fazer isso. E eu pergunto, ele pode fazer ou não pode? Ele pode, ele é Deus. Né? Então, deixa eu botar minha ira para fora. Eu vou trazer devagarinho, ele está chamar a atenção. De uma certa forma também uma maneira de chamar a atenção da humanidade. É esse amor, né, gente? Que ele vê um potencial muito mais em nós do que a gente mesmo, né? Tipo, às vezes o Nunes é pai, tudo, às vezes tu vê um potencial no teu filho e tá cobrando ele não consigo, não posso, mas tu tá vendo que ele pode mais, tá vendo? E é isso que eu me pergunto, às vezes, eu disse, Deus, meu Deus, por tu ter dado teu filho, o que o Senhor viu em nós? Eu fico me questionando, às vezes, quando o Senhor nos deu um fôlego de vida, quando a gente andou com o Senhor no jardim, o que a gente fez que te cativou tanto? O que a gente fez que te emocionou tanto? Que é uma luta constante, o inimigo tenta sempre nos derrotar, acabar com a humanidade, mas Deus, que nem ele, sempre tem uma estratégia de nos dar uma nova chance, né? Que amor é esse que é infinito por nós? Na verdade, Deus ele considera, ele quis ter uma família, né? Porque ele e o filho, né? A Bíblia diz no princípio, ele já estava ele com o filho, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E Deus quis ter uma família. Então, embora que biblicamente, né, perante a Bíblia, é considerado filho de Deus quem já confessou Jesus como seu Salvador. Mas ainda assim, ele como um grande pai, criador do universo, de uma certa forma pode-se dizer que ele vê todos como parte de uma grande família. Né? E aí, como que tu não vai amar, né, a tua família? Né? Então, não quer perder nenhum. Não quer perder nenhum. Até uma coisa que precisa ficar bem claro para nós, o inferno não foi criado para o homem. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Deus nunca quis lançar nenhum filho dele. Qual pai que quer lançar um filho no inferno? Né? Se alguém aqui tem filho, quem aqui teria coragem de mandar um filho para um lago de fogo? Eu não tenho coragem. Minha filha e meu filho podem ser os mais pecadores possíveis, mas eu não teria coragem de botar eles no lago de fogo.
Então Deus não quer lançar ninguém no inferno, ele quer salvar todo mundo. Jesus morreu para salvar todo mundo. Mas aqueles que se esquecem de Deus, a Bíblia fala que o destino deles é o inferno. Né? Então aqui para encerrar, então, queridos, Jesus disse ainda, né, que nós seríamos entregues para ser atormentados. Muitas pessoas morreriam por causa do nome de Jesus. Seríamos odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Isso já existe, né? Nos dias de hoje, o fato de você professar a fé em Deus, você já atrai alguns perseguidores, você já atrai algum preconceito. Tem pessoas que se tu se identificar como cristão, ela te ignora, ela te trata mal. Já tem até né? alguns países já passou também, eu acho. A Sim, China, a Coreia do Norte. Tem países que a perseguição é A aberta. Coreia do Norte mesmo? É fechado, né? Fechado. Quem é adorador tem que, fechado. tem que ser escondido para não. Tudo camuflado. Isso. Né? E aqui ele continua dizendo que nesse tempo muitos vão se escandalizar, vão se trair uns aos outros. Né? Nos dias de hoje já existe traição. Né? Se levantariam muitos falsos profetas, que enganariam a muitos. Né? Nos dias de hoje já existem muitos falsos profetas, né? Muito lobo disfarçado de ovelha. Né? Mas a igreja aí tá cheia. E aqui o ponto principal aqui, o ponto principal, e por se multiplicar a iniquidade ou o pecado, o amor de quase todos esfriaria. Então, um dos grandes sinais que antecedem o fim é um esfriamento do amor. Né? O ser humano esfriando, né? O ser humano tratando outro ser humano muitas vezes como um animal, como um lixo, né? Com desprezo, tratando de qualquer Mas maneira. eu estava até conversando com o Nunes e com o Maicon ontem, a gente estava falando sobre o tombamento, né? Eu estava vendo a SAMU, tombou o caminhão do caminhoneiro, a SAMU reanimando o cara, que ele estava quase morrendo, e o pessoal passando por cima dele para roubar carga. Tipo, aquele cara que estava ali não estava nem aí, entendeu? Ele só tá. Isso já tá. Uma coisa surreal, tu não olhava. Tira a vida de uma teu pessoa ser por hum- 20 é. pila, 10 pila. Às vezes a gente vê um cara às vezes trancado também, um caminhoneiro trancado lá e um tipo de gente filmando. É? Ou, tipo assim, um monte de gente com o celular na mão filmando, mas Ninguém ninguém vai dá ajudar. pra Ninguém perguntar vai abrir. como é que tava. Essa cena aí marcou, né? Eu vi essa É, cena aí, Até foi forte. fizeram uma foto da mulher puxando a porta, né? Que uma mulher Sim. puxou a porta, não sei se foi a mesma. Aconteceu no Rio Grande do Sul também, que o caminhão tava pegando fogo e os caras filmando o fogo. E a mulher, tá, mas você não fazer nada. E a mulher puxando a porta pra ele arregaçar, pra ele poder sair uma mulher, cara. Aí eles fizeram uma foto dela, tipo, a Mulher Maravilha e os caras tudo com o celular na mão. Ô, pastor, só uma dúvida minha. A diferença ali do pecado e iniquidade, assim, qual que é? Porque eu sempre, às vezes, assim, agora que eu estou lendo assim, às vezes eu leio iniquidade e pecados. Eu aprendi o seguinte, né? Pode depois pesquisar isso mais a Sim. fundo e te trazer numa outra reunião, né? Sim. Mas eu aprendi o seguinte, que a diferença do pecado e da iniquidade é que a iniquidade ela é pecado, só que é o pecado cometido por aquele que já conhece a verdade. Ah, sim. Porque tem pessoas que ela está na ignorância Sim. e ela comete o pecado muitas vezes na ignorância. Ela não Sim. sabe da gravidade do que ela está cometendo. A iniquidade já é um nível mais alto. É um A pecado pessoa consciente. sabe que é errado, ela já tem consciência que aquilo é pecado e ainda assim ela faz. Então Sim. ele está sendo um iníquo, né? Porque o iníquo é aquele que comete o pecado mesmo sabendo que está errado, mas mesmo assim ele faz. Né? Sim. Então é uma iniquidade. Né? Então é um ato iníquo. Então normalmente é cometido por alguém que já sabe que é errado e mesmo assim ele faz. É diferente do Esses pecado. dias eu vi um pastor falar que o problema é quando o pecado, tu tá pecando e reconhecendo que tá pecando e depois tu não se humilha. O pecado te anestesiar e tu, pequei já, não tem mais o que fazer, Se sabe? acostumou com o Se pecado. acostumou. Aí a gente já chama de mente cauterizada, né? As pessoas que têm a mente cauterizada, ela já se acostumou com o pecado e aquilo já tanto faz como tanto fez, né? Tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, né? Até porque se tu faz um pecado e tu não se sente ruim que querer, porque tu já tá Morrendo por dentro, morrendo, né? né? Porque se tu não sentir mais nada, tu sabe que tá fazendo errado.
O salário do pecado é a morte, querendo ou não, espiritualmente já está morto, já está morto. já está morto. E aqui, amados, Só para pra deitar só. a gente encerrar então, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Né? Deus. Aqui falando sobre a perseverança, né? Nós temos que perseverar até o fim. Não adianta hoje, eu posso estar bem com Deus, mas eu tenho que perseverar, não posso desistir na caminhada, né? E aí diz que esse evangelho vai ser do reino, né? Vai ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Então, o fim só vem quando esse evangelho aqui for pregado em todas as nações. Então vai ser pregado ainda na Coreia do Norte. Existe um site na internet, eu não sei dizer para vocês qual que é o site. Eu tenho um amigo meu que uma vez comentou desse site, que ele tem dados, tipo o IBGE, né? Tem dados dados de onde o evangelho já foi pregado e onde ainda não foi pregado. Tem muitos lugares ainda que ainda não chegou o evangelho lá. Muitos lugares no mundo, né? Agora a gente sabe hoje. Só que com a tecnologia hoje, com a questão, né, da internet e tal, tudo está muito acelerado. Então é possível, com essa aceleração, né, que em um tempo menor o evangelho vai chegar em lugares que ainda não chegou. Então isso indica que a gente está cada vez mais próximo do fim. Né? Mas Porque pela internet, vai manda para tudo, né? Mas tem coisa para acontecer ainda, né? Pelo que a gente leu aí, tem muita coisa para acontecer ainda. Amém? Que eles vão ficar de pé? Então, Deus queria nessa noite, né, lembrar a gente, né, de coisas que já estão acontecendo, algumas coisas que estão por acontecer, e vocês veem que vocês poderem perceber, né, como que a Bíblia é um livro real. Né? Imagina, isso foi escrito há mais de aproximadamente 2000 anos atrás, né? E ter essa precisão, né? Esses detalhes, né? De coisas que a gente vê acontecendo, né? Coisas que já aconteceram e ainda coisas que vão acontecer, né? Então você vê o esfriamento do amor hoje do ser humano, né? Talvez ama mais um bichinho, né? O pet aí na nossa região, como crescer os pets, né? Não só a região, o Brasil inteiro, né? Então hoje o ser humano tem mais facilidade de dar amor para um bichinho do que para um outro ser humano, né? Então esses já são sinais, né? Que antecedem o fim, né? Às vezes tem uma pessoa do teu lado ali, precisando do socorro, e você ignora, né? Eu já vi cenas assim que tem um andarilho ali, e um cachorro, um animal, a pessoa olha pro cachorro, pro animal, e não olha pro cara. Então o animal tem mais valor, mais do que um drogado, que seja, um ser humano, né? O porco hoje em dia, que o cara criava no chiqueiro, coisa, os caras estão fazendo domesticado dentro de casa. Limpa e pá, dá banho, coisa arada, o bicho fica dentro de casa. E uma pessoa que cada vez está na rua precisando dele não ajuda. Não. Vai capaz de dar um pé no cu e ainda mandar tomar banho em outro lugar. Mesmo fechar nossos olhos. Quero dar uma oportunidade nessa noite. Eu não sei se todos aqui já tiveram a oportunidade de entregar. Eu creio que todos aqui já entregaram a sua vida para Jesus. Se houver alguém que ainda não tem entregue a sua vida para Jesus, né? A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele fará. Né? Não deixe de entregar a sua vida para Jesus. Nessa noite ele convida a cada um de nós para que nós possamos perseverar nesse caminho. A palavra de Deus é clara: aquele que perseverar até o fim. Não importa você estar bem com Deus hoje, você precisa perseverar, precisa permanecer. Né? Deus espera que nós possamos permanecer até o fim com Ele. Eu quero orar pela tua vida, para que Deus te dê essa graça, que você possa perseverar, não desistir desse caminho, amados, porque esse é o único caminho, não existe um outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Né? É artigo definido, é o único caminho. Não caia na mentira do inimigo de achar que existam outros caminhos, porque não existe. Ele é o único caminho. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, por cada homem que está aqui, para aqueles que vão ouvir essa gravação, Pai, que o Senhor alcance cada um de nós com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós um espírito de fortaleza, um espírito de permanência e de perseverança, Pai, para que nós possamos permanecer e perseverar contigo até o fim, Senhor.
Em nome de Jesus, aquece os nossos corações, Pai. Que essa frieza dos últimos tempos, esse esfriamento dos últimos tempos, que não venha alcançar o nosso coração, Pai. Que nós possamos estar apaixonados por Ti e cada vez mais desesperados pelo Teu amor e pela Tua presença, Pai. Aquece ainda mais os nossos corações e nos dá essa capacidade de perseverar até o fim contigo, Pai. Eu abençoo cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dê um abraço no seu irmão aí. Diga para ele que bom que você veio. Que bom que você Volte veio. sempre. Vamos botar gasolina. Pedrão.